Dentro dessa formação que eu tive, que eu fiz, comecei a fazer aqui em Friburgo, fui para São Paulo e me profissionalizei. Ser o maior sabotador, né, nesse processo, como lidar com ele? Uhum. Nosso cérebro tem vários sabotadores, né? E aí é tão interessante que eu vou falar da alimentação. A pessoa, vamos supor, planejar e fazer. Vai fazendo, vai fazendo. Vai se apaixonando pelo processo, não pelo final. O processo que faz a diferença. Hoje, de manhã, à tarde, comi melhor de manhã. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com Jane Schwab, o seu espaço de informação, motivação e transformação. Hoje, o tema é saúde, beleza e bem-estar. Vamos falar sobre como conquistar o corpo dos sonhos de forma saudável e consciente. E para isso, temos uma convidada super especial, Viviane Rodrigues, que é nutricionista, personal trainer de emagrecimento com foco em nutrição e comportamental. Viviane, que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja Tá me mais uma ouvindo vez bem? muito bem-vinda. E antes de começarmos o nosso bate-papo, roda a vinheta. Viviane, conta um pouco para nós sobre a sua trajetória, como começou a sua jornada na nutrição e nos treinos. Em que momento você decidiu unir todas essas áreas? Boa noite, Jane. Boa noite a todos vocês. Bom, é uma trajetória linda, né, que eu comecei a construir há 18 anos atrás no personal, né? Na realidade, Jane, eu tinha confecção, né, na época, há 18, 19 anos atrás, 20 anos atrás, eu tinha confecção. Então eu ia para academia para treinar, né? E para arejar a cabeça, me sentir melhor. Então começou isso, essa paixão pelos treinos, a transformação que na época a gente sente dores no corpo, né? Porque trabalha muito, estresse, muitos funcionários na época da confecção. Então eu ia para academia. Eu comecei para academia treinar mesmo para melhorar a cabeça. E na realidade foi uma transformação que eu me apaixonei de uma tal forma, né, que eu parei a confecção e realmente construí essa. Dentro da confecção, ainda comecei a estudar a educação física e me apaixonei ao ponto que eu fechei o meu negócio, que era a confecção, e comecei a trabalhar realmente como personal. Abri meu estúdio e a primeira cliente foi até de um outro ramo que eu trouxe da confecção para o personal, né? Então, eu escolhi esse trabalho pela necessidade que eu tive na minha vida de me sentir, não falar só de uma profissão. Então, quando eu comecei a estudar, foi para a cabeça, e quando eu resolvi mesmo encarar, mão, é isso que eu quero, é essa profissão para mim, para minha vida, foi a hora que realmente eu falei, gente, isso transforma vidas. Transformou a minha vida, o treino transformou a minha vida, minha cabeça, meu corpo. E você se sente mais viva, né? Se sente assim, você se olha no espelho, se sente melhor. Você se sente mais bonita ao acordar. Você tem um objetivo, né? No seu corpo, na sua. É assim, o treino, ele ajuda você para um todo, né?
Então ali eu comecei a decidir nos estágios na faculdade que eu não queria abrir uma academia, né, com vários funcionários, com várias pessoas juntas ao mesmo tempo, e eu optei por trabalhar como personal no meu estúdio. Eu montei um estúdio, trabalho sozinha, né, e é individual. Uma pessoa ou duas, no caso sendo casais ou amigos ou irmãos, nesse sentido, pessoas diferentes, não, porque eu entendo que trabalhar como personal você tem que ter um olhar para aquela pessoa. Como que eu vou dar aula para quatro pessoas ao mesmo tempo? O olhar não tem como você direcionar para três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Então eu optei por trabalhar assim nesse nível de olhar, né? Ter um olhar para a pessoa do treino e um olhar individual, um indivíduo, né? Olhar para a pessoa total, não só músculo, mas a mente, a fala, a pessoa chegando no meu estúdio. Quando a pessoa chega até você, você já percebe a pessoa, o tom de voz, a cabeça, a postura. Ali ela já está dizendo para você, né, como eu estou chegando aqui. Então eu optei por esse trabalho individual, no personal, e vim até hoje, né? Estou trabalhando com isso, nesse ramo de personal e parceria com médicos ortopedistas, porque tem esse olhar, Viviane, ó, tô te indicando, tô te enviando tal pessoa porque ela tá com tal lesão, né? E vamos fazer um trabalho, tô te indicando para fazer um trabalho para ver se realmente evita a cirurgia ou prorrogue, algo nesse sentido. Então, e vários, né? Eu tenho aqui em casa, na minha casa mesmo, eu também. Você vê que o exercício, ela te fortalece os músculos, os ligamentos e tendões, parte óssea um todo, não só o cérebro, que eu estou falando tanto do cérebro, né? Mas eu falo que é um prédio, né? Como que você constrói uma casa e um prédio? Você tem que ter uma base, né? Uma boa base para aquela estrutura ficar em pé, senão fica igual aquelas as casas do Lobo Mal, né? Então tem que ser um tijolo bem forte. Então, para o tijolo ficar bem em cima do outro, que são nossas vértebras, nossos ossos, você tem que ter uma boa base, né? Então, a boa base é uma estrutura, a musculação, né? Então, eu sempre falo que a nossa estrutura, os nossos músculos seguram, né, nossos ossos e tudo mais. Então, eu me apaixonei e tudo mais. E dentro do personal, né, dentro desses 18 anos, trabalhando como personal, eu comecei a ver a necessidade alimentar. Ai, Viviane, o que que eu como antes do treino? O que que eu como depois do treino? Eu vou viajar, o que que eu como? Então, eu penso assim, cada um na sua casinha. Então, mais que você estude, você goste, você não pode prescrever nem falar nada. Eu sempre pensei assim, né? Você tem que estudar para falar do que você está entendendo, né? Você, quer dizer, você entende, mas você só pode falar o que realmente você tem a formação. Então eu vim em 2019, eu falei, bom, vou estudar nutrição para eu poder associar linkar o personal na nutrição e estou apaixonada, né? Tem um ano formada de nutrição, tem pouco tempo. Porém, já estou trabalhando bastante, porque eu já tinha meus clientes do personal e familiar e tudo mais, né? Então, a nutrição, ela entrou como, né, tá coladinho, né? Exercício e alimentação, e mais uma profissão que eu estou apaixonada e salva vidas. Assim, eu acho que a minha profissão que eu escolhi é, é uma formiguinha. Eu vou falando com um vai falando com o outro vai, não, eu tô bem, aí faz, porque não importa o que você faz comigo, importa o que você escolhe que te dá prazer. É natação, é peteca, é tênis, é o que for. Mas primeiro é pensar o que gosta, o que te faz bem, o que me realiza, né? E juntamente com fortalecimento, que é tudo que a gente está falando, né? Você E trabalha.
com a Hum. nutrição comportamental, né? Para quem está nos assistindo e ainda não conhece, o que isso significa exatamente? Como o comportamento, né, e as emoções influenciam nas escolhas alimentares? Então, Jane, quando eu comecei a fazer nutrição, esses anos todos como personal, eu era impecável dentro do estúdio. Eu, Viviane, né? Treinava. Só que quando eu saía dali, de dentro daquele quadrado, eu me alimentava muito mal. Eu comia minhas emoções. Então você tem filhos, você tem netos, você tem marido, tem trabalho, contas a pagar. Então você tem que entender, a sua mente, ela acaba querendo te sabotar, ela te sabota, né? Então você acaba pegando e comendo pelas emoções. Você não tem fome física, né? Você acaba tendo uma fome mais emocional. Fome física é aquela fome mesmo de relógio, bateu a hora, a barriga doeu. É fome física. E a fome emocional é aquela que realmente te leva a comer sem saber até o que quer, né? Doce ou salgado, não sabe nem o que quer. Então, eu entendo que a nutrição ela é muito mais do que aquele cardápio que a pessoa prescreve e entrega, né? É um comportamento. Você tem que se conhecer, né? Porque eu posso prescrever um plano alimentar e te entregar. Eu posso prescrever um plano de treino e te entregar. Mas se sua cabeça não estiver bem, nada disso funciona. Então, na nutrição, eu comecei a trabalhar desde a faculdade, né, aqui dentro de casa, que eram meu marido, meus filhos, como cobaia, né, que a gente fala, né? Então, assim, vamos colocar aquela alimentação. E esse plano alimentar, dentro da minha casa mesmo, ninguém conseguia seguir muito o que eu estava estudando. Então, eu percebi que ali dentro do plano alimentar, o que puxava mais, assim, era o comportamento, é a mente. Então, o que estava levando eles não seguir ali o plano alimentar? Por que eles estavam realmente pulando aquelas refeições? O que estava levando não seguir o plano alimentar? Aí você observa que é o comportamento. O comportamento de quê? O comportamento dos horários que ela tem. Então, entender que a prioridade dela é ela. Aquele momento ali, o plano alimentar ela tem que seguir o que faz bem para ela, mas quando ela se conhece, ela começa a fazer as perguntas para ela mesma, né? Então, quando ela tem essa associação bem coladinha com o profissional, por isso que eu não trabalho muito com consulta, eu gosto de mentoria, porque mentoria eu te conheço, eu tô com você o dia, todos os dias. Todos os dias você acorda diferente. Então, dentro daquele plano alimentar que é cálculo, porque senão fica aquele cálculo, ninguém, né, fica uma coisa meio vazia, você começa a entender o comportamento daquela pessoa, daquele paciente. Fora as patologias, fora tudo que ela tem, você começa a entender o comportamento dela e direcioná-las para um plano alimentar junto com o comportamento dela. O que está acontecendo? Quais as necessidades que ela está tendo? Aí o negócio funciona. E como eu gosto de trabalhar nesse sentido, então eu passo para o paciente como ela pode se comportar com ela mesma. As perguntas que ela pode se fazer durante o dia, né? Ter uma boa agenda para poder se programar. Então, o comportamento é a organização. Para uma alimentação, para o emagrecimento, ou qualquer coisa que você queira, você quer pintar a sua casa. Você não acorda de manhã, eu vou pintar minha casa. Você tem que se planejar. Ah, eu quero pintar de que cor? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, comprar. Como eu vou fazer? Como eu tenho dinheiro? Então, é um todo. Isso é um comportamento. Então, o emagrecimento também tem que ter planejamento para ir para o treino, eu acordei tarde. Não, separa a tua roupa,
Então você tem que ter todo um comportamento na nossa mente. Nossa mente, ela tem várias caixinhas. Então se você falar, eu vou para academia, eu vou treinar, que dia? Que horas? Quando? Aonde você vai? Então isso é um comportamento. Um Tipo, comportamento colocar estipular, no papel. desculpa, tipo, estipular horários, né? Dias da semana, De, é isso? e sim, porque assim, se você não colocar isso no. Primeiro a gente tem que pensar. Uhum. Depois a gente tem, né? Primeiro é o pensamento, depois é o sentimento, né? A gente tem que sentir o que a gente pensou. Ah, eu vou para uma academia, eu vou treinar. Você pensou. Aí você vai sentir, pô, eu vou para academia, poxa, mas eu tô. Ai, tá frio, né? Inverno. Não, mas isso vai me fazer bem para isso, para isso, para isso. Você pensou, você sentiu, aí você tem que ter o quê? O comportamento. Qual é? Vou lá me matricular. Esse é um comportamento. Aí você vai o quê? Mudar até um hábito. Porque quando você vê que o que você está levando está te trazendo coisas boas, cria um hábito. O que é hábito? Hábito é o que você faz repetido, né? Você repete, 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 vira um hábito. Coisas boas ou coisas ruins. Mas para isso tudo dar certo, esse conjunto de treino, conjunto de alimentação, você tem que ter o quê? Um comportamento na sua mente. Você tem que mudar, virar a chave dos seus pensamentos, das suas, primeiro, né, como eu falo, dos seus pensamentos, das suas atitudes aqui dentro da sua cabeça e colocar no papel. Porque se você não souber aonde você está, para onde você quer ir, como você vai chegar lá? Qualquer lugar serve, né? É. Então hoje eu penso assim, o treino e a alimentação, tudo tem que ter o quê? Metas, objetivos. Porque ninguém acorda e fala, hoje eu quero, hoje eu quero lá no Rio de Janeiro. Não, peraí. Por que que eu tenho que ir? Para quê? Que horas eu vou? Então tudo tem que ser planejamento. Tudo tem que ser planejado. E a nutrição comportamental é a pessoa realmente mudar os hábitos, o comportamento dela. Jane, eu vou te falar uma coisa que é tão séria isso, é eu colocar um paninho. Às vezes a pessoa come tão rápido, mesmo que ela leve numa marmitinha, num potinho, não tem problema. O que vale é o que está ali dentro, o conteúdo. Mas, porém, coloca um paninho, um paninho debaixo do potinho. Coloca aquele ambiente para você almoçar ou para fazer o seu lanche, né? Ah, não dá para parar. Dá para parar. Dá para parar, porque se você não parar, a doença vai te parar. Então, você resolve. Eu falo assim mesmo. Se você não parar, daí a pouco você vai. Se você não parar para fazer seu lanche, o seu alimento, daí a pouco alguém vai ter que limpar seu bumbum. Então, vamos acordar para olhar para si. Qual o momento que a pessoa tem que olhar para ela? Acordar para ela. Não deixar para amanhã. Tá ali, tá naquele momento total, íntimo dela. Priorizar aquele momento. Porque a vida está muito corrida. Não dá tempo, né? O dia não é mais aquele dia, tá tudo meio muito assim. Então, se você não priorizar, eu estou aqui almoçando, estou fazendo meu lanche, mas você está consciente daquilo, a consciência de estar priorizando você, seu alimento, seu treino. Por exemplo, chega lá no meu treino, né, no meu estúdio, que eu tenho um estúdio, uma academia, né? Então você chega lá, se o telefone ficar tocando, epa, é treino ou é ligação para atender? Porque aquele momento é da pessoa. Não, Viviane, só agora, então tá. Porque tem que ter prioridade, tem que ter a pessoa tem que mudar esse comportamento na mente. Aí ela começa a agir diferente. Aí funciona. Aí você ganha saúde, né? Ganhar saúde, né? Muita gente ainda acha que para emagrecer só precisa fechar a boca. Mas o treino é essencial, não é mesmo? O treino é essencial. É o que eu falei, assim, é um conjunto, né? É o treino, a alimentação e a mente. Agora, emagrecer é muito mais do que fechar a boca, né? Não é simplesmente isso, porque realmente a pessoa.
ela come, como eu tinha dito, né? Sente emoções, então ela come. Então, até a pessoa descobrir isso, perceber, muitas vezes as pessoas não sabem. Pensa, vou só fechar a boca. Não é simples assim. É uma dor grande quando a pessoa quer emagrecer ou a pessoa diabética não pode comer açúcar, aí que dá mais vontade de comer mesmo. Então, tem que ter estratégia. Temos que ter estratégia para tudo na nossa vida. O emagrecimento simplesmente é estratégia, não que simplesmente consegue emagrecer. Mas a gente, quando tem um objetivo e quando a gente fala, é isso que eu quero, é qualquer vício, né? Eu posso falar para qualquer pessoa: olha, eu vou te dar uma mentoria. Não adianta. Não adianta, se a pessoa realmente não quer, qualquer vício é assim. E a comida é um vício. O emagrecimento, quando a gente está muito acima do peso, quando a gente está acima do peso, é uma doença. Não, a gente não pode brincar com isso, é muito sério. Então, é assim, é uma dor muito grande quando a pessoa quer emagrecer, quando vê ela está comendo, e chega segunda-feira, eu quero começar de novo, e ela come bonitinho de segunda até sexta-feira, às 18 horas. Passou 18 horas, ela se liberta. É como se eu trabalhei a semana toda, eu mereço, eu me apurrinhei. Ela começa a se sabotar. Nós temos vários sabotadores que faz realmente a gente comer. Então a pessoa não percebe que são os sabotadores. Só que quando ela não sabe, por isso que a mentoria é importante. Porque você não está sozinha. Você fica comigo, a gente fica junto. Então você vai entender, caramba, isso tudo que eu faço não é porque eu faço. Eu faço sem saber que eu faço. Então, quando a pessoa começa a entender, fica mais fácil. Não é passar a mão por cima. Eu não estou passando a mão por cima da pessoa, mas ela sabe que ali tem muito por trás de várias coisas para poder estar comendo aquilo. Não tem nada a ver com a parte de psicologia, não, isso aí faz parte da psicóloga, e realmente quando eu vejo, eu indico, eu passo para a psicóloga, não é meu trabalho. Ali é entender o hoje. O que eu posso mudar hoje? Então, se eu posso mudar hoje, né, na realidade, o que eu posso mudar hoje? Se eu bebo aqui mais água hoje, então eu já fiz para mim, por mim, 1% a mais, de melhor, né? Então, na realidade, o que eu posso fazer de melhor? 1% todos os dias, né? É esse entendimento, essa virada de chave que a gente tem que entender que esse comportamento ele pode ser mudado, porque eu tenho dois caminhos. Então, da sua casa, você vai para algum lugar todos os dias, certo? Né? Todos os dias o mesmo caminho. Então você já vê aquelas casas, aquele mercado, aquela padaria, que às vezes a pessoa para todos os dias antes de chegar em casa. Então, se ela continuar com esse mesmo trajeto, fazendo as mesmas coisas todos os dias, ela já sabe o resultado que ela vai ter. No caso, se ela comer todos os dias aquilo ali parando na padaria. Antes de chegar em casa, vou parar na padaria. Então já sabe que eu vou ter aquele hábito e vou saber que eu vou, né? A gente sabe o resultado. Agora, vamos criar um novo caminho? Vamos criar um novo hábito neural? Isso é cérebro, gente. Vamos criar outro caminho neural? Qual é o caminho? Eu posso passar na mesma rua, mas não vamos mais parar naquele dia para comprar aquilo para comer? É isso que faz a diferença, é entender que a gente precisa mudar esses hábitos. Como que cria os hábitos? Criando essas estratégias, esses comportamentos diferentes para realmente surgir o efeito tão desejado que a gente quer para o emagrecimento, porque não vou nem entrar em remédio, canetinha e tudo mais, que as pessoas... Gente, se fosse bom, não teria obesidade no mundo, né? E uma porcentagem imensa de obesidade, que traz várias doenças. A obesidade traz doenças. Quais? Várias doenças. Então, não vou, assim, ficar falando sobre remédio, sobre canetinha e tudo mais. Porém, o que as pessoas querem, né? Paga aí, sei lá,
1.500, 2.000 num negócio, né, para emagrecer e ficar naquele ciclo, mas não quer fazer ali rapidinho uma salada, um frango, fazer realmente um prato que vai te alimentar, te nutrir, ou colocar o tênis e fazer uma caminhada, né? Uma Então é mais ou alimentação mais menos. saudável, né? Hoje em dia É. ninguém quer, E é né? muito mais barato, né? Muito mais barato. E assim, Ah, como o seu trabalho como personal, você adapta os treinos conforme o perfil da pessoa? sim, total, porque tem que ser, né? Não tem Uhum. jeito. Tem idade, tem as patologias, tem, né, a parte. Eu tenho pós-graduação dentro do personal, então tem cardíacos, tem hipertensos, né? Tem o diabético, tem lesões, coluna, próteses e tudo isso. Então, cada um, né, tem que ser. Por isso que eu gosto de trabalhar individual. Dentro do meu estúdio é aquele horário, é só para você, eu e você. Né? Ouço muitos anos, você é doida, maluca, você fica um horário com uma pessoa. Mas eu escolhi e sempre deu super certo. Graças a Deus não falta cliente e realmente é um trabalho que surge aquele efeito de atenção. Eu acredito, Jane, que hoje, daqui para frente, é atenção. Todos nós precisamos de atenção, porque profissionais vão ter vários, né? Todas as áreas. Mas qual a atenção que aquele profissional tá o olhar para a pessoa, né? É o que eu falei até anteriormente. Como a pessoa está chegando até você? Uhum. Qual a fala que ela tá ali, né, falando com você e tudo, né? A vida da pessoa fora dali é uma toda a vida, né? A família e tudo mais. Então, ali é um momento dela realmente para ela. Então, o treino, quando a pessoa tá ali, ela fala o que ela quer ali, é o horário dela, só eu e ela, fica ali, e é um trabalho assim, a pessoa se liberta, né? Uhum. Fala o que quer e tá ali, aquele momento, e tá treinando e tá fortalecendo, e é uma parte de saúde, né? Para mim, exercício físico é vida. E alimentação, tem um É ano valor. formada em termos de nutrição, as experiências que eu estou tendo no emagrecimento é uma alimentação que, que eu consigo associar com a vida dela, né? Uhum. Com o que ela gosta e, assim, fazendo um plano alimentar direcionado para a mente da pessoa. Vê se você entende. É. Porque a gente tem que alimentar os nossos anseios, a gente tem que alimentar os nossos desejos. Então, quais os alimentos que vão ali controlar meu cortisol, né? Porque meu estresse está lá em cima. Então, a grande maioria, assim, uma porcentagem grande, tem problema com sono, intestino. Então, emagrecimento não é só emagrecer. O que por trás está ali? O que pode estar te prejudicando a emagrecer? Então, ali são várias coisas, né? Então, o sono pode estar te atrapalhando ao emagrecimento, o intestino também, o estresse, vamos ver lá sua insulina, seu cortisol e tudo para poder te dar uma base, né? Começamos a controlar essa alimentação, suplementos e vitaminas e minerais para diminuir isso tudo. É tão interessante isso que eu tô com alguns casos de psoríase, né? Tem uns casos clientes com psoríase. E a gente sabe, né, médico tal, sobre parte psicológica, tal, psoríase, e eu comecei a fazer um trabalho bem interessante com alimentação, os resultados. Impressionante a alimentação nessa
doença, no caso, a psoríase, né? Então, é impressionante o tratamento com alimentação, é lindo de ver. Como a pele começa a ficar limpa, e aí você fala, né? Pensa assim, são dois mundos diferentes, treino e alimentação, que estão tão colados ali, né? Juntinhos, e para salvar a vida mesmo, para deixar a pessoa se apaixonar, voltar a acreditar nela. E voltando no emagrecimento, a gente passa a acreditar na gente quando a gente começa a ver resultado. Porque tem hora que a pessoa não acredita mais nela, nem que consegue treinar. Eu escuto muito isso, né? Eu ouço muito isso. Ah, eu odeio exercício. Ah, eu não consigo ir. Como é que pode falar? Como é que a pessoa pode falar que ama ou que gosta, ou levantar cedo e ir? Mas eu penso assim, pensa nas prioridades. Não ir ao treino. O que que aquilo vai te fazer, né? Porque tudo tem um lado bom, né? Tudo é aquele negócio, todo lado é bom e ruim. Ruim é acordar cedo, né? Vamos colocar assim, ou tá em casa, tá no trabalho, quer ir para casa, né? Mas assim, ganhos, o que que você vai ganhar? Né? Momentâneo, ganho momentâneo e ganho tardio, né? Então, hoje, eu indo para o treino agora, eu vou para academia agora, saí do trabalho, coloquei minha roupa e vou. O que que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar meu corpo fortalecido, meu corpo mais bonito, eu colocar uma roupa, me ver, me sentir melhor, ver os meus exames ficando melhores, né? Então, isso eu vou ganhar. Só que você não vai ganhar ali naquele momento, igual você ganha um chocolate. Você come um doce, né? Você ganha imediatamente, você ganha o quê? Felicidade. Você come aquilo, ai, que delícia, te dá prazer, serotonina, noradrenalina, vários hormônios são liberados como quando você come um chocolate. Mas são vários e mesmos hormônios que são liberados quando você treina. Então, assim, os dois vão te dar os mesmos hormônios são liberados, mas só que esse te dá momentâneo, o prazer momentâneo, que é o doce, a comida, né? Aquele prazer de você falar, ai, que delícia, né? Parece que dá aquela relaxada, uma dopamina, né? Parece que te anestesiou, né? De felicidade. E o outro, né? Na hora os hormônios são liberados, mas você vai vendo o resultado aos poucos. Por isso que as pessoas vão mais para o lado da comida, né? Quando não entende ainda, não percebe, né? Agora, uma mensagem especial que pode fazer toda a diferença para você ou para alguém que você conhece. Preste atenção nesse recado. Chegou a hora do nosso momento especial. Fique ligado, porque agora é destaque do bate-papo. E para você que quer cuidar da saúde de forma equilibrada e com acompanhamento profissional, anota aí. A Viviane Rodrigues é nutricionista, personal e oferece um atendimento completo para quem quer emagrecer com consciência, ganhar qualidade de vida e transformar a relação com o corpo. O estúdio dela fica no Centro Empresarial Vila Boulevard, na rua Antônio Pacheco de Abreu, número 91, sala 102, em Olaria, Nova Friburgo. Agendamento e informações pelo WhatsApp DDD 22 992 85 8888. Não perca a chance de cuidar de você e com quem entende. Viviane, hoje em dia há muitas dietas da moda, né? Restritivas, e isso acaba frustrando muita gente. Com essa abordagem nutricional, você acredita que é possível emagrecer sem sofrimento? Lógico que sim. Sabe por quê, Jane? Tem estratégias, né? E tudo funciona, tudo. Só que o que funciona ao longo prazo? É aí que vem as estratégias. Todas as dietas ou planos, né, todo plano alimentar, ele funciona. Dieta low carb, dieta mediterrânea, né, dieta
todas vão funcionar. Só que o que vai aderir mais para a pessoa e cada época do plano, vamos supor, você está 60 dias. O que está funcionando imediato? Você chegou até a mim. O que vai estar funcionando naquele momento para você? Qual vai ser a melhor estratégia? Ah, vai ser uma dieta low carb durante 6 dias, 7 dias? Ok. Vamos mudar agora para uma dieta mediterrânea ou tal ou outra, porque isso depende da sua necessidade. Então, ir ajeitando, fazendo com que o seu organismo e a sua mente aceite esse plano alimentar de uma forma mais saudável e mais leve, porque o plano alimentar ele tem que ser leve, tem que ser uma coisa que você fala, não, legal, estou gostando disso, ou não estou gostando daquilo. Tem que ser algo que você se adapta, tem uma adaptação para o seu corpo, para a sua mente. Ninguém é igual a ninguém. Então não adianta uma receita, né? O que dá certo para um não dá certo para outro. Então temos que ter paciência. Ninguém engorda de um dia para outro, ninguém emagrece de um dia para outro. São as estratégias bem feitas que faz com que o seu corpo comece a ter resultado. Isso com sofrimento ninguém consegue. Tem que ser uma coisa gostosa. Nada é proibido e nem tudo é permitido. O que convém naquele momento, né? Fica muito mais leve, mais saudável. Para mim, eu prefiro assim. E tá dando certo, né? Ótimo saber disso, né? É, Você tem que, né, equilíbrio, né? Mais ou menos equilíbrio, né? equilíbrio. Sofrimento, ninguém vai ter constância, É. né? Ninguém quer sofrer, né? Não, ninguém quer sofrer. Não, ninguém quer Deus me livre de sofrer. sofrência. Não. Aqui, nós Ninguém temos. quer perder, né? É, Nem perder peso, nem perder chave é, do carro, nem perder nada. A gente exatamente. tem que ganhar qualidade de vida de uma maneira saudável e equilibrada. Exatamente. Eu gostaria de saber, assim, você também atua como coach, né, de emagrecimento. Como Uhum. esse trabalho ajuda no processo de transformação física e mental do seu cliente? É cliente ou paciente? Tira uma dúvida minha. É paciente. Pode ser os dois. Na nutrição a gente fala mais paciente, né? No personal mais cliente, tá? Fica mais ou menos assim. Dentro dessa formação que eu tive, que eu fiz, comecei a fazer aqui em Friburgo, fui para São Paulo e me profissionalizei mais nesse sentido para o emagrecimento. Por quê? Dentro do. A gente se maltrata muito o tempo todo com as palavras. A gente fala, né, sou gorda, não consigo, não vou conseguir, sou gorda mesmo, alguém da família, então é hereditário. Então, essa parte do processo de coach, quando eu me formei, a gente ensina, né, passa para o cliente, no caso da nutrição, o paciente, o jeito que se vê no espelho. O que a gente fala, o cérebro grava. Então, a mudança de como a pessoa fala no dia a dia, as frases. Então, a gente fala que os mantras, né? Os mantras do dia a dia faz toda a diferença. Independente se você sabe o que é mantra ou não, são coisas que a gente repete. Então, se você passa perto do espelho, eu tô gorda. Você falou, daqui a pouco volta, tô gorda. Então, as palavras têm poder. Então, quando você coloca, muda. Ah, isso aqui é difícil. Emagrecer é difícil. Então, a gente passa a falar que o emagrecimento é algo diferente. Então, estou aprendendo a emagrecer, estou aprendendo a me alimentar. Então, dentro de todo o processo de personal, nutrição, coach, isso tudo faz com que a pessoa comece a entender, a se conhecer melhor, né? Porque a nutrição não pode ser um sacrifício, né? A nutrição é algo tem que ser prazeroso. Quando a pessoa passa a conhecer o corpo, quando passa a conhecer como ela está falando dela mesma. Então, assim, quando a pessoa começa a perceber, e
falei isso. Aí ela fala, nossa, como que eu falei isso de mim? O tempo todo eu tô falando que eu tô feia, que o meu cabelo tá feio, que eu tô gordo. Então isso vai, sua mente grava. De tanto você falar, de tanto você repetir, o seu cérebro vai gravar que você tá feio, que seu cabelo tá ruim. Que... Então, olhar aquele alimento, não, eu odeio salada, eu não gosto disso. Então, vamos olhar com outro olhar. Como eu disse, alimentação tem que ser algo prazeroso. Quando você começa a entender que você está falando de você mesmo de uma maneira tão dolorosa, né? Então você passa a fazer diferente, falar diferente para você, escrever diferente, se abraçar, se amar, ser mais grato ou grata, né? Porque não tem como o meu corpo, Viviane, ser reclamona e gratidão ao mesmo tempo. Não cabe na mesma pessoa. Então, se você começa a reclamar muito, né? O reclamar é até uma clamando, você está clamando o tempo todo, você está reclamando, clamando o tempo todo. Então, o que você está clamando para você? Para a sua saúde? O que você está falando para o seu cérebro? Então, essa parte do coach, ele foi mais para isso, né? Entender até o que eu, Viviane, eu falava na parte do personal, né? Para mim mesmo, na época que eu comecei. Então, assim, quando você passa a entender o teu corpo, você deixa de ter uma alimentação restritiva. Você passa a ter liberdade. Então, dentro da mentoria, é muito mais do que contar caloria, é transformar o corpo, é transformar a vida. Porque quando a gente transforma a vida, não é contar caloria. Viviane, lógico que eu tenho que contar, mas não é contar caloria, é transformar a vida da pessoa. Então, dentro da mentoria, é a pessoa entender o corpo dela, aí ela passa a entender, ela não precisa ficar tão neurótica. Ela vai aprender como se comportar diante de qualquer lugar que ela vá. Né? Vai num buffet, numa festa, um casamento. O que mais ali eu amo? O que eu mais gosto? E quando a pessoa não pensa, ela come de um todo, come tudo, né? Então agora eu vou pensar. Então a nossa mente, ela é muito inteligente, né? Então, só que aí, o que que acontece? A nossa mente é muito inteligente, só que a gente passa a entender que ela não domina mais a gente. Então, com as nossas palavras, com as nossas frases, a gente passa a dominar a nossa mente. Quando a gente passa a dominar a nossa mente, aí acabou. Aí não tem. Aí virou a chave, aí você emagrece de forma consciente, duradouro, prazeroso e gostoso. Porque quando você deixa a sua mente dominar, ela está dominando a vida toda. Por isso que a gente engorda. Ou mesmo a pessoa não tem nada a ver com emagrecimento. Ela é magra, só não se alimenta saudável. Então, ela também precisa virar essa chave, né? Então, alimentação, dentro desse processo, a gente precisa o quê? Ter liberdade. Então, o que eu quero passar para o meu cliente, meu paciente, no caso de nutrição, é essa liberdade dela se alimentar onde ela estiver, né? Porque dentro do plano alimentar e dentro do treino, é você entender que a gente precisa fortalecer nossa mente, fortalecer nosso corpo físico para poder ganhar saúde, né? Ter uma mente boa, ter uma qualidade de vida bem, é dormir bem, é ir ao banheiro, né? Porque tem essas questões, se alimenta mal, tem mais constipação e vice-versa. Tem pessoas que têm intolerância e fica comendo a vida toda o que não está legal, então tem uma qualidade de vida não tão boa. Deixa de sair porque sabe que se comer aquilo vai para o banheiro. Então tem várias questões aí, né? Então, na realidade, a alimentação é salvar uma vida. Eu penso assim, quando eu peguei meu CRN, eu pensei, mais uma profissão para linkar com o que realmente acho que eu vim nesse mundo aí. Acho que é isso, Jane. Eu acho que. Viviane, é assim, muitas pessoas, né? Ah, Aproveitando, você acabou de comentar, que você acabou de comentar,
muitas pessoas iniciam um plano alimentar. Na sua experiência, né? Qual o costume, né? Ser o maior sabotador, né? Nesse processo, Uhum. como lidar com ele? Uhum. Nosso cérebro tem vários sabotadores, né? E aí é tão interessante que eu vou falar da alimentação. A pessoa, vamos supor, tá com obesidade e ela começa um plano alimentar e começa a emagrecer. Quando ela começa a emagrecer, automaticamente, sabe o que que ela fala? Não. Eu já emagreci, poxa, já emagreci uma quantidade boa, agora eu já posso comer. Então ali ela já cria um sabotador. Eu emagreci uma semana, 15 dias, já, nossa, já emagreci um pouco, já começa a se sentir melhor. Então, automaticamente, ela começa a se sabotar sem saber que sabotador é algo que ela até então não conhece. Então, ela começa a comer de novo porque ela já emagreceu. E tem muitas coisas por trás disso. Tem a infância lá, que a mãe forçava a comer, ou tem abuso sexual, e tem várias outras coisas, por isso que a pessoa às vezes come. E na realidade, quando, volto a dizer, quando tem uma mentoria, que a pessoa tem um profissional, Jane, que ela olha o estilo de vida, como é a vida da pessoa, ela respeita essa fase de vida que a pessoa está vivendo, o setor financeiro, né? Então, assim, quando o profissional tá juntinho com esse paciente, ela é muito difícil ela desistir porque ela está dentro o profissional está dentro da vida da pessoa, entendendo o caso dela, financeiramente, o estilo de vida, o horário dela, a fase de vida que ela está, a menopausa ou não, a fase, né, tem separação e tem tudo. Então, assim, é o acompanhamento que faz a diferença. É você pegar o telefone, mandar uma mensagem, bora, vão lá, e como é que está o plano alimentar, como é que você está conseguindo, vão para o treino. Então, assim, o profissional com esse acompanhamento faz toda a diferença. Então, a minha estratégia é estar junto com o paciente mesmo. Por isso que eu resolvi trabalhar dessa forma também na mentoria, tão juntinho. Como eu gosto de trabalhar no personal dessa forma, eu levei isso para a nutrição e eu já vi que é isso que eu gosto de fazer. Esse método funciona. E aí? Tipo, sábado, né? Um exemplo, né? E aí, sábado é dia de planejar a semana, né? Aí eu ouvi essa semana, Viviane, realmente eu não tinha feito nada. Quando eu li aquela sua mensagem, eu falei com meu marido e tem que ir para o mercado. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença no final e esquecer que tem que emagrecer 10, 15, 20 quilos. Vamos fazer hoje um pouco, hoje. Amanhã, no caso, é pensar no hoje, planejando o futuro, mas vivendo hoje. Vamos esquecer de viver os 20 quilos que queremos emagrecer ou os tantos quilos que queremos ganhar de massa muscular. Vamos fazer, planejar e fazer. Vai fazendo, vai fazendo. Vai se apaixonando pelo processo, não pelo final. O processo que faz a diferença. Hoje, de manhã, à tarde, comi melhor de manhã, comi melhor no almoço, vou treinar à tarde. Você entende que é o dia? A gente não sabe nem se vai acordar vivo, né? É. Então, vamos fazer o nosso melhor hoje. Eu penso assim, né? Hoje, agora, né? Hoje, Agora, que agora, nós, esse bate-papo que gostoso é hoje, olha é só. hoje, é Né, hoje. Júlio? Prazer te conhecer, bater esse papo Não, e trazer para as pessoas. Eu penso assim: o que eu posso levar para o próximo, a pessoa, o próximo cliente que entrar comigo, né? É levar uma palavra de positivo, positividade, vamos ser otimista e realmente isso faz toda a diferença, porque as palavras negativas ou não acreditar mais em si próprio, isso vai trazendo doenças, né? Porque
Eu não estou só falando do emagrecimento, mas estou falando da qualidade de vida, é dos movimentos do dia a dia, é você levantar de manhã e poder calçar, colocar um sapato, amarrar seu tênis, colocar um sutiã, levantar as mãos para pegar uma caneca lá em cima, uma vasilha, lavar os pés. Então, são movimentos do dia a dia. Então, exercício faz com que você tenha esses movimentos. Uma boa alimentação faz com que você tenha flexibilidade, leveza no corpo, durma bem e tudo mais. Então é um conjunto. Não estou dizendo agora, nesse momento, nem de emagrecer, nem de ganho de massa. Estou falando de uma qualidade de vida do dia a dia. Então você vai ao banheiro, né? Você vai ao banheiro, então tem uma facilidade de fazer a sua higiene pessoal. Então isso parece simples, mas não é quando a pessoa está com alguma dor, alguma lesão no ombro, cervical ou acima do peso. Então isso tudo a gente tem que pensar, né? A pessoa às vezes quer caminhar daqui e ali, fica muito cansada, né? Então assim, eu acho que mesmo que a pessoa, eu não consigo ir todos os dias, ou não consigo pagar uma academia, tem treinos em casa, faz em casa, se movimenta. Alguma coisa tem que fazer, não tem como não fazer. Então, assim, colocar uma meta, colocar um objetivo. Qual o objetivo que eu quero? Hoje nós estamos conversando aqui. Amanhã, de manhã ou amanhã, eu quero ir para a academia. Qual o meu plano alimentar? Então, são estratégias que, junto com uma mentoria, você tem um resultado duradouro e você aprende. Eu gosto disso, tá? Hoje, eu gosto de, eu gosto de ensinar a pessoa a escolher, não seguir um plano alimentar. Porque quando segue um plano alimentar, eu não quero que a pessoa eu fique dependente a vida toda. É tão bom você ensinar a pessoa e dali ela entender. Mesmo não está mais comigo, mas ela vai lembrar que um dia ela aprendeu a como escolher um alimento, aonde ela estiver. Então, para mim, é muito mais gratificante do que ficar dando um plano alimentar e seguir, tá. Cansa isso também. Eu, sendo nutricionista, eu acho isso meio assim. Então, quando você tem um plano alimentar e entende primeiro a qualidade do alimento, uma alimentação qualitativa, ok, comecei a me alimentar com qualidade. E aí você vai começar a entender uma alimentação quantitativa, vai começar a pesar alguma coisa para você entender quando estiver fora de um plano alimentar. Então, eu gosto de ensinar isso. Fica mais fácil, né? Fica mais leve, né? Então, eu penso assim, dentro do meu trabalho. E já emendando nisso, né, na sua trajetória profissional, o que mais te surpreendeu nas transformações dos seus pacientes? Assim, teve algum caso que te emocionou especialmente? Nossa, agora, tão pouco tempo, né? De nutrição, Uhum. muitos casos. Muitos, assim, em um ano, porque já tinha tipo uma lista de espera, mas eu não queria pegar porque eu não era profissional. Então, por ser personal, eu já tinha uma lista de espera na nutrição e ainda tenho, mas eu não tenho como pegar todo mundo, porque não é pegar, né? Atender todo mundo, porque é um trabalho que você tem que estar assim devagar, né? Tem que estar bem concentrada, porque como meu filho falou, mãe, você não pegou ninguém personal assim só para ganhar peso, não. Tem as patologias, tem os problemas, né? As questões de cada um. Então, dentro da alimentação, a nutrição é algo muito sério. Tudo é muito sério, né? Personal e nutrição. Mas a nutrição é o que você põe da boca para dentro, né? Então, pode fazer mal mesmo ou não. Então, assim, os casos que mais assim me surpreende foram os pacientes cardíacos, né? Então, eu já tinha sofrido alguns infartos, 3 infartos, diabetes, que a pessoa tomava o remédio, a obesidade grande, alta, né? O ICM, IMC alto,
e realmente muito tempo tentando emagrecer e não consegui. Outros casos de sono, alguns casos que não estavam dormindo, IMC alto, percentual de gordura, tudo elevado. Aí você vê a pessoa dormindo melhor, passando a dormir, né? O médico te dando uma carta, cardiologista, te parabenizando. Então, assim, é bonito de Muito ver, bacana, né? né? É bacana. Então, eu estou feliz porque eu faço um trabalho juntamente com um ortopedista na parte de nutrição Uhum. e agora de personal. E agora, na parte de nutrição, foi o cardiologista, que eu fiquei muito feliz, né, de ter esse reconhecimento, e a parte mesmo do diabetes, né, até a Associação de Friburgo, né? Então, isso me deixa muito feliz, porque a pessoa está sendo medicada e começa a fazer um plano alimentar, né, diabética. Começa a fazer um plano alimentar e você percebe, a pessoa mesmo começa a se sentir não tão bem, começa a se sentir mal. Aí você fala, ué, a pessoa pensa, ué, mas é porque tem que ter todo o controle dos remédios que ela toma. Então, assim, dentro do diabetes, quando você começa a se alimentar melhor, aí fala, ó, volta na médica, né? Então a médica já começa, tira um remédio, diminui, aí daqui a pouco diminui o outro. Por quê? A alimentação está sendo tão boa para a pessoa, ela está se alimentando tão saudável que aquele remédio já não é necessário, a quantidade que ela tomava. Então, isso para mim está sendo assim gratificante. Eu tenho depoimentos no meu Instagram, né, de pessoas que fizeram um trabalho tão pouco tempo. Um agora, esse me marcou muito, Jane. A minha cliente de fora, ela estava há 8 anos com um problema bem sério de intestino, já tinha feito uma cirurgia, estava com 2 profissionais, um médico e um outro, parte de intestino, constipação mesmo. Tenho esse depoimento no meu Instagram. Então, assim, em 10 dias, ela estava tratando há 8 anos. É possível Em depois você 10, mandar para gente? Mandar para mim, para eu sim, sim. poder citar? Colocar Sim, aqui no e vídeo? assim, sim, em 10 dias o depoimento dela, filha de uma aluna minha que é personal, Uhum. a mãe é cliente personal, ela indicou a filha para tratamento, acompanhamento nutricional. Em menos de 8 a 10 dias ela já começou a ver mudanças, e menos de um mês ela não toma mais remédio nenhum, nunca mais ela tomou remédio, até hoje, isso foi logo no início do meu. Ela queria fazer esse trabalho antes, eu falei que não podia, e agora ela fez e tem o quê? Tem uns 4 meses que ela não é mais minha paciente, e eu sempre gosto de estar em contato, porque para mim é um aprendizado, e assim, esse foi bem chocante, tá? Esse foi marcante, né? Assim, eu fico muito feliz por uma pessoa que ficava vários dias sem ir ao banheiro só com remédio e passar a nunca mais tomar remédio para ir ao banheiro. Então, isso é uma felicidade assim tremenda. Só felicidade mesmo. Por enquanto, eu só tenho a agradecer e pretendo que seja assim, né? A seguir, o depoimento da paciente dela. Viviane, bom dia. Tava procurando o melhor jeito de fazer o vídeo, enfim, sou meio ruim nisso, tá? Mas vamos lá. Hoje acaba a nossa mentoria, foram 70 dias, né? 70 e poucos dias de mentoria com você. Conheci você através da minha mãe, né? Amigas. E na conversa entre vocês conversavam muito sobre a questão de intestino. E minha mãe falava da minha situação. E foi até então que você, né, pegou essa profissão e estudou muito, né? Saiu dessa também, né? Você sabe bem como que é. E resolvi fazer a mentoria com você. E nesses 70 dias, eu já logo no primeiro mês, acho que até menos de um mês, eu já estava
sem remédio, né? Sem medicação, sem geleias, sem manipulados, enfim. E já vivendo uma vida normal, né? Que eu já não vivia nesse estágio de medicação nos 8 anos, 9 anos. E sempre tive um intestino complicado. E sempre tive a vida regrada, né? Alimentação, atividade física, e, enfim, beber água, tudo que manda, né? Figurino. E então, resumindo, fiz a mentoria com você, né? Quero vir aqui, né? Te agradecer de coração. Nossa, eu nem tenho palavras, assim, de tipo, em agradecimento, na sua perseverança, né? De buscar isso e agora ajudar, que eu acredito que você vai ajudar várias pessoas com isso, né? Com essa questão de intestino. Então venho aqui te agradecer, né? E muito obrigado mesmo, por tudo mesmo, pela paciência que teve também, né? Nesses dias todos. E dizer, né, que eu tô livre, né? Livre disso tudo. Tô em paz. Tô no normal, no natural, né? Nossa, mãe, sem palavras, viu? Então eu quero deixar aqui minha mensagem para você de agradecimento, de gratidão e te dizer que muito obrigado por esses dias todos. E tô livre. Essa é a palavra, tô livre. Um beijo grande, obrigado por tudo, viu? Mas, Viviane, muita gente acha que é tarde demais para começar a cuidar da saúde. Depois dos 40, 50 anos. E o que você diria para essas pessoas que acham que já passou da hora? Ai, tem que bater no bumbum, né? Mas eu sei porque é assim mesmo. Nunca é tarde, nunca, nunca, nunca é tarde para começar. O começar é quando você toma a decisão. A decisão de tudo na vida. Quando você decide a falar, não vou comer aquilo. Não vou comer porque aquilo ali, aquele alimento está me adoecendo. Quando você toma a decisão, nada te para. Então, quando você fala, eu vou colocar o meu tênis, vou para caminhada, eu vou para academia, eu vou para natação. A decisão é uma palavra, decisão, né? Eu decidi e nada vai te parar. Então, assim, é não esperar a doença chegar para tomar a decisão. Tome a decisão enquanto você está bem. Então, não importa a idade, não importa quando. Eu tenho 51 anos, terminei minha faculdade de nutrição agora, tenho 2 filhos, tenho neto. Tarde? O que é tarde? Estamos vivos, né? Então, assim, é hora, é agora, não tem esse negócio de tarde. O que é tarde é quando você não toma decisão. E também não esperar que você fique perfeita, faça tudo perfeitamente para falar, eu vou começar. Eu tenho que ter tênis, eu tenho que ter garrafinha, eu tenho que ter isso. Não, né? Comece. Se não tem condições de pagar uma mentoria, um profissional no momento, eu sou profissional, estou falando isso. Faça por si próprio algo por você. Porque se você não fizer algo por você, ninguém pode fazer. Nem a pessoa que mais te ame. Eu tive casos já, Jane, que a tia, tive já 2 casos agora de nutrição, que a tia queria pagar para a sobrinha a mentoria, foi lá pagar. Eu falei, não, eu preciso conversar com a sua sobrinha. Não adianta você pagar, ela tem que querer. Então a sobrinha foi conversar comigo e ali, no bate-papo, né, na anamnese ali, ela não estava preparada. Eu ia receber o dinheiro e não ia ver resultado. Então, não foi essa formação que eu quis para mim. Não foi para isso que eu estudei. Então,
A tia ia pagar para a sobrinha não ia ter resultado, eu ia me frustrar, ela também. Só que quando o profissional passa para a pessoa, para o paciente, a responsabilidade, muitos acham que não é minha mais, é da pessoa. No início da faculdade eu também pensava assim, mas hoje não. Por quê? A gente tem que ter um olhar para a pessoa diferente. Ou personal, nutrição, médico. Eu não posso olhar só porque eu te dei o plano alimentar, você se vira lá e faz lá e volta daqui a 2 meses. Para mim, eu não quero isso para mim. Né? Eu entendo que se você chega até a mim, eu tenho que ter um olhar para você disso tudo que eu já conversei, estilo de vida e tudo mais, ter um oi, e aí? Está precisando de algo? Está tudo certo? Então, o momento é quando a pessoa decide, nunca é tarde para começar. E aí, quando volta a falar, não adianta a pessoa pagar para outra, entende? Entendo. E eu, como profissional, para mim não funciona. Não adianta receber um dinheiro que eu não vou nem ter resultado. Então, eu acho que pensamento, cada um pensa de um jeito, né? Mas para mim, no exato momento, é ter resultado. Porque se você me procura, é para você ter resultado. Então, se eu falo, você é isso mesmo que você quer, tá tudo certo, vamos começar um trabalho. Ui, então tá tudo certo. Eu tenho um casal que eu lembrei agora, eles fizeram 3 mentorias comigo, uma atrás da outra, terminou uma, começou, 3. Então, assim, foram mais de 20 quilos que eles emagreceram. E, assim, tem um depoimento, tem um áudio dela que eu coloquei no meu Instagram também, que ela, tudo com permissão deles, lógico, né? Ela fala que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. Há anos que eu tento emagrecer e sempre caio na mesma frustração. Então, assim, hoje ela entende como comer. Ela entende o que ela faz, que ela pode comer uma pizza na rua quando ela quiser. Ela se programou para aquilo. Sem culpa, né? E quando ela come, quando eles voltaram assim a comer algumas coisas, não acharam tanta graça mais. Por quê? Porque a mente foi virada essa chave. Se a gente não virar essa chave, como que vira essa chave? É com acompanhamento. É ter liberdade de como se alimentar. Não de restrições. Ai, Viviane, então eu vou comer tudo? Não. É você entender. É estar diante da comida e fazer as perguntas. Realmente eu devo comer isso? Eu quero comer isso? Seu cérebro ele vai responder. Tudo que você perguntar, o seu cérebro responde. Lógico que muitas vezes fala, eu quero sim, vou pegar e vou comer. E depois que você comer, você vai estar satisfeita? Sim, porque todo lado tem seu lado bom, né? Tem um lado bom também. Mas tem que ter as perguntas certas para o seu corpo responder, né? Seu cérebro responde aí. O nosso bate-papo, a gente tem sempre uma interação com o corpo. E eu sempre procuro fazer isso. E eu fiz uma perguntinha no Kawaii e eles me responderam. Teve uma seguidora que me perguntou assim, Ah, para perguntar a você, tá? aham, Viviane, chegou aqui uma pergunta e eu vou ler para você. Tenho tá. dificuldade em manter a disciplina nos finais de semana. Alguma dica para manter o equilíbrio sem culpa? De sexta-feira, 18 horas em diante, acabou, né? Acabou. Aí é A festa. cervejinha, esquece É, disso, né? é. Isso é verdade. É como se fosse realmente uma liberdade. É impressionante o final de semana. E Jane já chega para mim assim: Viviane, eu tenho que parar de beber minha cervejinha? Eu tenho que ficar sem comer minha pizza ou sem comer meu hambúrguer? Não. O final de semana é sábado e domingo. Quantas horas tem o dia, né? Então o quê? Você vai se programar. À noite eu tenho um churrasco para ir, né? À noite no sábado eu vou para uma pizzaria. Então assim, é planejamento.
Quando você acorda no sábado, você já vai tomar o seu café dentro do seu plano alimentar, dentro da sua estratégia que foi estipulado para você, dentro do almoço. Então, à noite, se você vai numa pizzaria, ok, come sua pizza. Agora, o que não é legal é aquele entendimento que a gente tinha de sábado e domingo é festa. Agora, quando você entende que aquela pizzaria vai ser no sábado à noite e ou churrasco domingo no almoço, não é o dia todo, você entende? Então é só se planejar. Então tudo é planejamento. Você não compra uma casa do nada. Você tem que se planejar. Um carro. O emagrecimento é a mesma coisa, tem que ter planejamento. Então, quando você tem esse planejamento, fica tudo mais fácil para manter. Então, nós temos que ter uma rotina. Não é porque sábado e domingo que você não vai caminhar, não vai para academia ou treinar. Porque sábado e domingo foi invenção que fizeram, né? Então, seu cérebro sabe que hoje é segunda? Ou hoje é domingo eu posso comer? Hoje é segunda, eu vou começar minha alimentação porque é segunda. Isso, você que fala pro seu cérebro. Se eu falar que hoje é sábado, eu vou achar que é sábado. É Então, o tipo que, uma que a gente está. sabotagem, né? Que a pessoa cria, né? É tipo uma sabotagem, né? Então, assim, se Autossabotagem. hoje é segunda e se hoje é domingo, né? Por que, que sábado e domingo eu não vou fazer um treino? Por que, que a pessoa treina de segunda a sexta, acha que sábado e domingo não tem que fazer nada, só comer? A vida é só comer sábado e domingo. Então, assim, o que está passando na cabeça dessa pessoa? O que está acontecendo com essa pessoa final de semana para ela manter essa rotina de comelança? Então, o que, que a gente pode incluir nisso? Se essa é a dificuldade dessa pessoa que perguntou, o que, que a gente pode incluir ali? Né? Ou uma academia, ou um passeio, vou dar uma volta lá no clube, né? Ou vou fazer algo diferente, vou colocar uma música. Eu vou todo final de semana. Viviane, eu gosto disso, ver um filme. Então, eu vou comer a minha pipoca no filme. Poxa, pode comer? Pô, lógico que pode. Agora, posso encher de óleo, quantidade que eu quiser. Vamos planejar para você fazer sua pipoca e ver um bom filme? Então, assim, é incluir coisas na sua vida que te faz feliz. Não colocar mais a comida no topo. Porque é como se a comida, né? Eu vou É chamar a Jane diferenciado. para um bate-papo pessoalmente. Aqui tá água, né, Jane? É, Mas e aí? se vai em algum lugar, tem que ter comida, já reparou? Tá. Ninguém se reúne para tomar uma água com limão, gelo, limão. Sempre tem que pedir um cafezinho, alguma coisa. Então, a comida, ela une. A comida, ela envolve as pessoas. Todo mundo está ali no ambiente conversando, ninguém fica sem comer, né? A maioria só porque está online que a gente está na água, né? Vamos lá. Mas assim, é o que eu posso fazer de diferente nesse final de semana. Aí fez e deu certo. Será que final de semana eu posso planejar uma pizza diferente em casa? Com uma massa caseira, que eu, né, dentro da minha mentoria, eu gosto muito de receita, no meu Instagram tá cheio de receita. Então, assim, vamos planejar uma brincadeira em casa, fazer um yakisoba de cenoura e tal maneira, gostoso? Vamos! Então, assim, é ter um olhar diferenciado para a comida. A comida não faz parte mais do meu topo da linha, do meu topo. A alimentação ela tem que entrar na hora de uma fome ou se envolver um filme. Não pode, né? Você tem que vir por hierarquia. Antes a hierarquia, a comida estava sempre aqui, né? Sempre aqui, sempre. O que, que eu vou comer? Não, a pessoa primeiro pensa o que, que eu vou comer para depois pensar no filme. Um exemplo, né? Mas são estratégias. E assim, eu gosto muito dessa frase, Jane. O emagrecimento não é uma linha reta. O emagrecimento é um eletrocardiograma. Para mim, que sou nutricionista, que sou personal, é um eletrocardiograma e tá tudo certo, não tem errado. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô comendo alguma coisa, mas tem que ter o quê? Um equilíbrio. Eu não posso comi aqui, chutei o balde, agora acabou de vez. Come tudo porque eu comi um negócio aqui. Não. Então, assim, eu penso assim, né? Bom,
Agora, quem consegue numa linha reta, não sei se é bom, se é ruim, eu não sei. Então, eu penso assim, né? Um eletrocardiograma, a gente fica mais leve, não fica? Fica muito mais leve. Você só me responde sim ou não. Eu esqueci de perguntar e antes que eu me esqueça. Você, na nutricionista, usa remédio para emagrecer? Sim ou não? Não, não, de Ótimo. maneira Excelente. alguma. Excelente. E assim, Ainda gente. mais que remédio mesmo, só quem pode é médico, né? Médico, né? Uhum. Mas, não. Não. E assim, gente, encerra esse bate-papo tão inspirador com a Viviane Rodrigues, que começou sua trajetória na confecção, enfrentando desafios, superações, e hoje brilha como nutricionista e personal trainer e coach de emagrecimento. Uma verdadeira prova de que nunca é tarde para recomeçar, mudar de rumo e seguir o coração. Viviane, muito obrigada por compartilhar a sua história e por mostrar sua coragem, foco e propósito. É possível transformar a própria vida e de muita gente ao seu redor. E você que nos acompanhou até aqui, meu carinho e o meu agradecimento. Continue com bate-papo com a gente, né? Porque o bate-papo com Jane Schwaber é feito com a alma, com amor e com a gente e com gente que inspira. Isso Eu te agradeço mais uma vez. Foi um prazer enorme te receber aqui. O bate-papo está sempre aberto para você, sempre. Tá. Muito obrigada, Jane, pelo esse carinho aí. Foi um bate-papo gostoso, né? É bom falar sobre saúde, sobre superação e falar principalmente que todos nós somos iguais. A única diferença é o entendimento da gente com a gente mesmo. Qual é a hora da gente se conhecer? Qual a hora que a gente realmente precisa de liberdade? Porque emagrecer ou até mesmo ganhar peso, quem é muito magro quer ganhar peso, a gente precisa de liberdade. A gente precisa de leveza. Leveza não é na balança, mas é na alma. Sem ficar essa briga, sem ficar essa comparação. Nós temos menos de um minuto. Então tá, obrigada, Jane, um beijo, tá? Obrigada, tá? As nossas redes vão estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Obrigada. Isso. Beijo, Viviane. Beijo. Tchau. Beijo no seu coração. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.